Vamos lá. Então, o que você precisa saber para a gente começar a nossa conversa? O principal mecanismo de controle de potássio do nosso corpo está associado à função renal. Por isso, você que tem doença renal crônica e especialmente nos estágios mais avançados, pode começar a ter dificuldade no controle de potássio. A doença renal nos estágios mais avançados, com a redução da urina, acaba aumentando o risco de fazer uma hipercalemia, porque a hipercalemia nutre o potássio alto. É assim que a gente chama cientificamente, falando bonito, a gente chama de hipercalemia, tá? É a mesma coisa, de potássio alto. Então, quanto mais avançada é a sua doença, maior é o seu risco de ter um potássio alto. Ou seja, se você já está na hemodiálise, o seu risco é ainda mais alto. Para você que está na peritoneal, não vai ter tanta dificuldade assim, porque você está ali filtrando, né, fazendo o procedimento todos os dias, e o potássio é uma molécula mais leve, mais fácil de ser filtrada, diferente do fósforo. Então, você vai acabar não tendo tanta dificuldade assim. É mais fácil você ter um potássio baixo do que um potássio alto. Mas já fica aí a informação que quanto mais avançada a doença, né, maior vai ser a sua dificuldade de controlar esse potássio. E o controle na ingestão alimentar é apenas um dos pilares do tratamento. Então, é só um pilar do tratamento. E eu fico muito triste, muito irritada quando eu vejo você com potássio alto, cortando fruta, cozinhando feijão em trocentas águas, parando de comer o próprio feijão, a salada crua, simplesmente porque o potássio está alterado. E você vai começar a aprender aqui no nosso Clube Renalize que não é bem assim que as coisas funcionam e esse não é o melhor caminho para você seguir. E quais outros pilares e fatores estão associados a esse controle de potássio? Vamos falar agora. Então, a acidose metabólica é um deles. Se você já viu ali o início do módulo de proteína, já deve entender mais ou menos que a gente já falou sobre isso. Se não viu, quando acabar esse vídeo, volta lá e dá uma olhada. Então, a acidose, ela dificulta o controle do potássio. Além disso, a hiperglicemia. Então, você que tem diabetes vai ter uma dificuldade maior de controlar esse potássio, porque quando a glicose ela fica fora da célula, ela tem dificuldade também, né, de carregar esse potássio. Ou seja, quando entra a glicose, entra potássio junto na célula. E se essa glicose não está entrando de forma eficiente, esse potássio ele também não vai entrar. Então, isso acaba acumulando potássio no seu sangue e você vai ter um pouco mais de dificuldade de controlar. Então, é super importante que você mantenha a sua glicemia muito bem controlada, assim como é importante que você controle a sua acidose, né? Todos esses fatores eles vão contribuir para um aumento de potássio sérico, que é o potássio que está no seu sangue. Além disso, a gente tem também algumas classes de medicações, né, que são diuréticos, inibidores de ECA, que são classes específicas que geralmente são utilizadas por pacientes hipertensos, cardiopatas. A maior parte dos pacientes renais, de alguma maneira, vai usar algum medicamento de controle de pressão. Nem todos vão ter uma associação direta com o potássio, mas alguns terão. E nem sempre a gente consegue mexer nesses medicamentos. Então, desses 4 pilares aqui, eu diria que esse é o pilar que a gente menos vai trabalhar. Mas, além disso, a gente tem também a constipação intestinal. Então, o intestino que não funciona bem, ele vai dificultar também o seu controle de potássio. Por quê? No paciente renal crônico, existe um mecanismo de compensação. Então, na pessoa que não tem problema renal, a maior parte do potássio é excretado via urinária, através da urina. No paciente renal crônico, como esse processo ele vai perdendo força ao longo do tempo, existe um movimento, né, de compensação do nosso corpo, aumentando a excreção fecal de potássio. Então, hoje, as fezes, né, especialmente para você que está no estágio mais avançado, é um meio de excreção de potássio também. Se você tem um intestino lento, que não funciona todos os dias, ou pior ainda, que só funciona à base de laxante, esse potássio, além de não ser excretado da forma correta, ele ainda vai ser absorvido, porque esse tempo a mais, na verdade, reabsorvido, né? Porque esse tempo a mais de contato das fezes com o seu intestino vai fazer com que haja uma reabsorção maior desse potássio. E isso também vai prejudicar o seu controle. No entanto, eu tenho que te chamar a atenção. A restrição de potássio não é indicada em pacientes sem hipercalemia, ou seja, com potássio normal. Para o paciente no tratamento conservador até 5,1, a gente considera um valor de potássio adequado. Se o seu potássio está em 4,8, 4,7, não tem por que você fazer restrição preventiva.
a não ser que você já tenha um histórico de potássio mais alto. Aí sim vale a pena fazer uma seleção e ter um pouco mais de cuidado com esse consumo de potássio. Agora, se você não está no estágio avançado, não faz hemodiálise, não faz diálise peritoneal e ainda tem uma taxa de filtração alta, ali acima dos 30%, não tem por que você se preocupar tanto com o potássio. A gente não faz restrição de potássio de forma preventiva. A gente só restringe quando esse potássio ele começa a alterar, certo? Isso é super importante, porque eu vejo muitos de vocês excluindo banana, feijão, as frutas que são ricas em potássio sem necessidade alguma, sem nunca ter tido um potássio alto. E não é assim que as coisas funcionam. Aí a gente vai falar, né, dos principais grupos que são alimentos fontes de potássio. E não poderíamos começar de uma forma diferente, a não ser falando das frutas e dos vegetais, que são os que mais sofrem, né, com esse terror todo do potássio. Então, elas são de fato as principais fontes de potássio, mas não são as únicas, né? É importante lembrar que, por exemplo, uma banana prata, que é o terror, né, que é a excluída, é a grande vilã aí que pintaram do potássio, tem em média 295 miligramas de potássio em uma porção, em uma unidade. Mas para você ter uma ideia, 100 gramas de castanha tem 565 miligramas de potássio na porção. Então é bastante potássio, muito mais até do que o que tem na banana. E pior ainda, né, a gente também tem potássio nos alimentos que são proteicos. Então, um filé de frango, por exemplo, pode ter em média 248 miligramas de potássio. E por que eu tô trazendo essa informação aqui para você? Não é para você falar, meu Deus, e agora o que eu vou comer? Porque você já tá aprendendo aqui no Renalize que você pode comer de tudo, exceto a carambola e o biribiri. O que você precisa aprender, e isso vai vir com o tempo, é dosar a quantidade, é fazer o equilíbrio entre o que você come e os seus exames. Então, eu tô trazendo essa informação para você entender que não existe um vilão. Não é um alimento que isoladamente vai descontrolar o seu potássio. Então, não é porque você comeu banana agora que o seu potássio vai vir alto. Não é porque você comeu frango hoje que o seu potássio vai vir alto. É o controle, é o contexto. Quantas bananas você come no dia? Além da banana, quais outros alimentos você tem consumido na sua rotina? Tudo isso é importante na hora de determinar o seu consumo de potássio. E eu preciso te dizer que quando a gente restringe as frutas e vegetais, nós estamos também diminuindo outros nutrientes. E é por isso que eu canso de receber paciente aqui no consultório com deficiência de magnésio, de zinco, de vitamina C, porque restringe tanto os alimentos, principalmente as frutas e os vegetais, cozinha em tantas águas que no final a quantidade que ele consome não é suficiente para manter essa demanda de vitaminas e minerais para que o corpo funcione bem. E aí você fica cada vez mais indisposto, o cabelo começa a cair, você já não tem energia para fazer as coisas do seu dia a dia e tudo isso fica comprometido. Então, a gente tem principalmente dois mecanismos que vão ajudar nesse controle do potássio. Primeiro, a seleção das frutas e dos vegetais pelo seu teor de potássio, que você também vai aprender de forma prática a fazer aqui, e o método de preparo. Então, já para te ajudar nesse controle de potássio, lá no módulo de materiais adicionais, você vai encontrar um mini guia do potássio, um guia de bolso, para já te ajudar a fazer essa seleção no seu dia a dia e já começar a controlar melhor o seu potássio. E além disso, o método de preparo, que também tem lá no guia do potássio, passo a passo de como você pode fazer para reduzir o teor de potássio desses alimentos. Atenção especial para os alimentos industrializados, que são ricos em potássio inorgânico. Então, você provavelmente já cansou de me ouvir falar o quanto que os alimentos industrializados podem dificultar, né, a construção do seu tratamento de sucesso. Isso porque esses alimentos, em geral, têm uma carga grande de sódio e de aditivos alimentares. E dentro desses aditivos, a gente encontra também aditivos à base de potássio. E esse potássio a gente chama de potássio inorgânico, que em algum momento mais para frente a gente vai voltar a falar sobre ele. Mas para você já saber identificar esses aditivos, eu trouxe aqui para você os mais comuns. Acessulfame-K. Toda vez que você vê a letra K, ela está relacionada ao potássio, né? A letra K na química representa o potássio. Então, o acessulfame-K é um tipo de adoçante que tem potássio na sua composição. Sorbato de potássio também é um aditivo comum. Acetato de potássio e benzoato de potássio.
Em geral, vai estar muito claro lá a palavra potássio, então é importante ler a lista de ingredientes dos alimentos para que você possa identificar esses aditivos e evitar esse tipo de alimento. Não é todo alimento industrializado que vai ter aditivo com potássio, mas você precisa saber identificar. E mais pra frente a gente vai ter também muitos conteúdos sobre rotulagem de alimentos, porque isso é extremamente importante para te trazer autonomia e segurança na hora de fazer suas escolhas alimentares. Então, se liga no potássio orgânico, que é aquele potássio que está no produto industrializado, que ele vai impactar mais no seu controle de potássio do que o potássio orgânico, que é aquele que está na banana, no frango e na castanha, que a gente já falou por aqui. E aí, a gente vai falar principalmente da forma de preparo desses alimentos, né? E aí, você já deve ter ouvido falar várias vezes de o quanto é importante fazer a fervura prévia desses alimentos. Mas não é só sobre a fervura prévia que a gente vai falar aqui. Então, o cozimento em água, ele vai eliminar, né, 60% do potássio, em média. Por isso que a gente recomenda a fervura desses alimentos, né, em bastante água. Esses vegetais, eles devem ser descascados e cortados em pequenos pedaços. Então, é importante descascar esse alimento, porque quando você descasca e corta em pequenos pedaços, você aumenta o contato daquele alimento com a água. Quanto maior a superfície de contato desse alimento com a água, maior vai ser a extração desse potássio, então mais eficiente vai ser esse processo. E além disso, eu preciso te dizer, não cozinhe frutas, pelo amor de Deus. Cozinhar frutas é algo que a gente já não recomenda há muitos anos. E aí eu preciso te dizer, para a gente encerrar a nossa conversa, que o consumo adequado de frutas e vegetais está associado ao melhor controle de potássio. E é isso mesmo que você ouviu. Apesar do terror que é espalhado por aí, de que o consumo de vegetais, de frutas, podem aumentar o potássio quando em excesso, se você restringe demais a sua alimentação, o efeito pode ser o contrário. Lembra que a gente falou da constipação intestinal, da acidose metabólica? Pois é, quanto mais rica é a sua alimentação em frutas e vegetais, menor é a carga ácida da sua dieta e maior é o seu consumo de fibra. Então, o seu intestino vai funcionar muito melhor. Tudo isso vai contribuir para que você tenha um melhor controle de potássio. Por isso, restringir o consumo não é a solução. Então, a partir de agora, terminando esse vídeo, você vai parar de restringir frutas e vegetais da sua alimentação. Você vai parar de ter medo de consumir esses alimentos e agora você vai usá-los com estratégia. Se você tem um potássio alto, você vai priorizar o consumo das frutas que são pobres e médias em potássio e os vegetais que são pobres e médios em potássio. Aqueles vegetais que são ricos, você vai priorizar o consumo deles cozidos, como cozidos em água, descascados e em pequenos pedaços. Assim, você reduz bastante o teor de potássio desses vegetais e não precisa parar de consumi-los. Combinado? Então, nos próximos vídeos a gente vai falar detalhadamente de cada passo a passo e eu tenho certeza que nos próximos exames o seu potássio vai vir muito melhor do que está hoje. Até o próximo vídeo.